transformando gerações. Banca de cá. E é por isso que eu não tô pela fama e nem pelos cifrões. Não vim pra fazer grana, nem tocar emoções. Vim pra ser mais dos fama. Fala galera, está começando mais um Cia Talk, o podcast da Cia Church. E mais uma vez é motivo de muita alegria estar aqui com vocês. Quem vos fala sou eu mesma, Karine Reis. E vamos que hoje vai ser incrível. Eu tenho certeza que as conversas nos bastidores já pegou fogo, porque esse cara não tem papas na língua. Pela música que você ouviu na introdução, você já viu que o negócio aqui vai ser papo reto, porque esse cara aqui é gigante naquilo que ele carrega, naquilo que ele faz, naquilo que ele realiza. Pelo poder do nome de Jesus, ele foi chamado para algo incrível e nós queremos compartilhar isso com vocês. Mas antes, eu gostaria de pedir para vocês dar aquela força. Claro, as orações, nós sempre somos muito gratos àqueles que estão orando para a continuidade desse projeto e para que a gente possa continuar realizando e trazendo conteúdos interessantes para você, para o seu crescimento e elevação espiritual e para você conhecer também pessoas que possam te inspirar pelaquilo que Deus tem realizado através da vida delas. E que você também se inscreva no canal, seja qual for a plataforma que você estiver nos ouvindo. Já acione as notificações para você ficar ligado do que está rolando por aqui. Então curta, compartilha para os amigos, para aquela pessoa que você acredita que pode ser tocada pelo conteúdo que for lançado por aqui. E comente, gente. Gente, quando você comenta, a gente vai poder te conhecer melhor, a gente vai poder entender um pouco mais e poder crescer muito mais também. Então, o seu comentário para nós é muito importante. Nós lemos todos os comentários e sempre que possível respondemos esses comentários, porque pra gente vale muito ter esse feedback de vocês, tá bom, gente? Siga a gente nas redes sociais, @CiaChurchOficial, seja no Instagram, seja no YouTube. Por lá você vai ficar por dentro de tudo que tá rolando na Cia e de tudo que tá rolando por aqui também. Então, gente, vamos parar de lero-lero, porque eu quero muito ver esse cara. Como eu disse, sem papa na língua, sem filtro, o cara é top demais. E é com muita alegria que eu quero apresentar para vocês o nosso querido pastor Léo Maia. Fala família, tudo bem? Que bom estar aqui. A gente está trocando essa ideia. O bom é que as conversas dos bastidores, tomara que agora gravando seja melhor do que o que a gente estava falando. Vai ser. Mas que bom poder estar aqui, vai ser um prazer. Vamos lá. E vamos apresentar a prata da casa, que está sempre aqui comigo, Alane Martins. Oi, gente. Estou ansiosa para o episódio de hoje. Como o pastor disse, a gente bateu um papo super bom. Espero que agora seja ainda melhor. Antes de mais nada, eu quero falar sobre você, pastor Léo. De onde você é, de como você veio, como é que você veio parar em Brasília, como que é... Conta aí rapidamente a sua história. Bom, vamos lá. Eu sou nascido e criado em Osasco, São Paulo. Era jogador de futebol, comecei a cantar rap no final de 99, início de 2000, quando eu me mudei para Brasília. Em Brasília eu morei 5 anos. Nesse tempo eu fiz parte de um grupo chamado Provérbio X. Uau. Existe ainda. Muito bom. E paralelo a isso a gente já tinha criado a Banca de Cá. Então em 2006 eu volto para São Paulo, fico 1 ano em São Paulo. Em 2007 o senhor me manda para Curitiba. Nesse tempo a Banca de Cá já estava andando, enfim. E aí, a partir daí é só história. Mas em 2010 eu lanço meu primeiro CD com a Banca de Cá. Não, 2009. 2014 foi a última vez que eu venho em Brasília como MC. E de 2014 até 2021, 7 anos isso. Eu não pisei mais aqui. Em 2021 recebi um convite para ministrar num culto de adolescentes em Planaltina. E desde então agora já começaram as conversas para você precisa voltar, você não sei o quê. E agora eu passo mais tempo aqui do que em casa. Mas estamos aqui. E como é assim você conciliar essa questão de você ter que sair, deixar a família e ir para outro lugar para ministrar, exercer o chamado que Deus te deu, né? Seja no hip hop, seja na palavra. Qual é o maior desafio de você sair da sua casa e fazer missões em outro lugar?
Cara, desafio é muito... Tem um monte de coisa. Você tem um monte de... Mas esses dias me fizeram uma pergunta parecida e eu disse que hoje o meu maior inimigo no ministério, nas missões, nas viagens, sou eu. Hoje eu estou com muito pouca paciência, a saúde já não é mais a mesma, então eu carrego dores violentas por causa disso. Porque nem sempre eu fico em lugares bons. Ou às vezes o lugar é até bom, mas, por exemplo, imagina cada final de semana você dormir num colchão diferente. Tua coluna não aguenta. É verdade. Aí nem sempre a gente viaja de avião, vai viajar de ônibus e aí são distâncias grandes demais. Uhum. Apesar do ônibus ser o único lugar que eu consigo descansar, literal, é dentro do ônibus. Então, quanto mais longa a viagem melhor para mim, porque é o tempo que eu consigo dormir, que eu consigo pensar na minha vida. Sim. Em casa eu tenho que pensar na família, quando eu estou na estrada eu tenho que pensar na missão, e o ônibus é o único lugar que eu descanso. Só que o preço para isso é muito caro. Então você acaba perdendo muita coisa. A última que eu perdi foi o aniversário da minha filha. Você contou pra gente. É uma parada meio complexa. Mas eu amo, enquanto ainda tiver força, a gente vai fazer. Vamos ver até quando, né? E há quanto tempo você é missionário? Você tá em tempo integral fazendo missão? Em tempo integral há 22 anos. Olha Caraca, isso. deve ter muita história, hein? A gente quer saber um pouco mais. Muita coisa. Tem bastante coisa. Dentro das missões, qual é a maior... o seu chamado específico dentro de missões? Porque algumas pessoas é abrir igreja, outras pessoas, né, é parte de evangelização, de cura. Sabemos que tem o dom da palavra, isso é inegável. Mas qual o seu maior chamado dentro de missões? Então, hoje, as duas frentes, uma é literalmente chacoalhar a igreja, e é tentar mostrar para a igreja um lado que a gente literalmente esqueceu, ou abandonou, ou a gente tá escondendo. E outra são os adolescentes. Então essas hoje são as minhas duas bandeiras. É a questão da igreja como uma arma de justiça. Sim. E os adolescentes. E despertar literalmente a igreja para olhar para os adolescentes. Porque essa história de que a criança é a igreja do amanhã é a maior mentira que o diabo inventou. Sim, E a gente abraçou com todos os braços que tem e literalmente a gente está matando uma geração por causa disso. Perdendo toda uma geração. Sim. E o hip hop, ele veio nisso? Não. O hip hop, o rap, ou foi antes? Conta um pouco sobre coisa separada. O rap nasceu para mim porque eu sou desafinado. Literalmente. Eu nunca... na rua que eu cresci, eu tinha um amigo meu que cantava rap. Mas eu zoava esse cara tanto. Falei, velho, você é burro. Você não sabe falar direito. Essa música de bandido. Eu odiava rap com muita força. Quando eu morava em Osasco, aí eu mudo de cidade, vou para uma cidade chamada Cotia, e estou em Cotia. Ainda estava jogando futebol, nunca pensei em fazer música, e piorou viver dela. Era qual time, assim? Já tinha um time Não, específico? só joguei em time pequeno. Só joguei em time que ninguém conhece. Mas joguei profissionalmente. Ah, top. Isso eu posso Tem valendo, isso aí tá no valendo. currículo, tá lá no currículo. Tá lá. Aí, a igreja, o grupo de jovens, eles montaram um grupo de pagode, que eu jurava que eu ia entrar no grupo, porque eu fazia parte de todas as coisas da igreja. E quando eu cheguei lá, eles fizeram o grupo e não me chamaram. E isso eu fiquei triste, porque eu não fazia parte da banda. Então, no mesmo tempo, mudou a liderança dos jovens, ele trouxe uma banda de rock misturada com rap. Tinha um menino, eu só lembro do vocal, que ele chamava Léo, e ele tinha dread. E eu lembro porque eu olhava para esse menino e ele me transmitia a vida. E naquela tarde eu falei, cara, eu quero fazer isso que esse menino faz. Então, daí 2 grupos da igreja, um queria formar uma banda de rock, o outro queria formar uma banda de rap. Eu falei, velho, vou no de rap que é mais fácil, não precisa tocar, não precisa ser afinado, não precisa ser nada. Eu preencho os pré-requisitos. Eu tô bem. Só que o pior era que quando a gente fez a primeira reunião e foi marcar o ensaio, eu cheguei para eles e eu falei, tá, cadê as letras que a gente vai cantar? Porque na minha cabeça era tão ridículo isso.
Tipo, eu era tão distante de uma vida em torno da música que na minha cabeça montou a banda, as letras iam brotar de algum lugar e a gente ia sair cantando. Não sabia que eu tinha que escrever, que eu tinha que ensaiar, eu não sabia disso. Então foi literalmente assim, foi, velho, e agora? A gente vai cantar o quê? Ficou um olhando pra cara do outro. A gente tem uma banda, não tinha nome, mas a gente vai cantar o quê? E aí eu peguei uma música, na época o Renascer Praise tinha gravado uma música com o DJ Alpiste. Sim, lembro. Então eu cantava essa Conheço. música e a gente cantava uma música de um grupo chamado Alternativa C. Eu lembro. Uma música chamada Sonhos. Então essa foram as 2 primeiras músicas que eu cantei oficialmente. E a partir daí, depois de um tempo, comecei a escrever e tal, e aí foi. Mas nunca foi com relação eu nunca imaginei, por exemplo, que eu ia sair da minha cidade com música, que eu ia gravar. Então, foi porque eu falei, cara, todo mundo tá fazendo, eu quero fazer alguma coisa. Tem noção E aí, de quantas músicas já compôs? Ou não tem? É muita coisa. Não, tem muita coisa. Só disco gravado eu tenho 5. Caraca. Contando que cada disco tem 15. Caraca. Fora as letras tipo de participação, músicas que gravou e não saiu, músicas que estão paradas, tem muita coisa. Essa questão da construção da música eu acho muito interessante, porque, cara, é muito genial. O Vitão, que está aqui na produção, ele pode falar até melhor do que eu, porque você tem toda a construção de letra, harmonia, toda a questão da mixagem da música, e de onde vem a inspiração e o que geralmente te dá inspiração. Porque no hip-hop, pelo menos do que eu entendo, é muito contando uma história, né, uma fábula, e sempre tem uma lição de moral no final da música, não é simplesmente alguns trechos e ali compões a música, não, é algo bem mais trabalhado, no meu ponto de vista. Como que é a construção da composição das suas composições específicas? Eu vivia a melhor fase do rap cristão no Brasil. Foi o início de 2000, quando começa a surgir Provérbio X, APC, Apocalipse, né? 16, DJ Alpiste. Esse tempo foi o melhor tempo. E literalmente o rap naquele tempo a gente fazia como evangelismo. E isso é um assunto bem extenso, porque foi um tempo onde parecia que a igreja tinha abraçado, mas a igreja, na verdade, nunca abraçou o rap. Sim, verdade. Nunca. Porque eles usavam o rap porque aquele tempo era o que tinha, era o que trazia gente. Sim. Na verdade, o que veio... No rock foi assim, né? No hip hop foi assim... Quer dizer, no rap foi assim, no próprio reggae. Algumas regiões do Brasil já é mais concentrado por questão cultural, mas realmente é muito no movimento. Mas o rap, como ferramenta de evangelismo, sempre foi o que funcionou mais. Porque, por exemplo, se você fizesse um evento de rock dentro da igreja, apesar que tinha um movimento de... meu Deus, esqueci. SOS da Vida? CMF. CMF. Cristo Metal Force. Que era tipo o MHG, que eles faziam um culto só com os roqueiros. Mas dificilmente você conseguia trazer gente de fora do contexto cristão para dentro da igreja. O rap já tem a abertura. O rap já era mais fácil. Então o reggae, por exemplo, o cara ia saber o quê? Pô, você vai ter um show de reggae, legal, o cara vai. Mas, pô, vou ter que parar de fumar maconha para ficar na igreja. Então os caras preferiam a maconha do que ficar lá. Não que não fizesse o evangelismo. Mas o rap, apesar de ter toda uma carga, quando eles viam como o movimento todo, ele olhava e falava assim, cara, isso daqui funciona na igreja. Eu posso continuar gostando de rap e posso ser da igreja. Eu falei, é isso daqui que eu quero. Porque a gente mexia sempre foi, até então era, né? Com um lado mais carente da sociedade. Então você era abraçado pela igreja. Pô, alguém está acreditando na gente. Então esses caras vinham. Então a igreja olhou para isso e falou, fechou. Agora eu já sei como é que eu posso encher o lugar. Só que eles esqueceram que você está trazendo pobre, pô. E pobre você tem que cuidar. Tem que cuidar. E aí aí foram, vamos cuidando dessa galera por um tempo. Aí começou o tal do mover profético dentro do Brasil. Aí falou, não, agora a gente vai fazer conferência profética, vamos deixar os meninos do rap de lado. Sim. Aí depois virou as noites de adoração, que é o que a gente faz hoje com os worship e tal. Não, esquece o rap. E hoje é o tempo que o rap ele tem mais força dentro da nação.
O rap não existe uma propaganda. A cada 10 propagandas que você vai ver na TV ou qualquer outra coisa, você vai ter um rap. E o rap também é muito uma expressão política e social forte que o brasileiro encontra para se manifestar e tal, para se expressar. E eu acho que no momento que a gente vive, assim, no Brasil, isso é muito necessário. Então acho que por isso que também tem uma demanda de que se escreva esse tipo de música, de que se expresse dessa forma e tal. E infelizmente, justamente nesse tempo, é nesse tempo que a gente tem menos força com relação ao rap cristão. Hoje você não tem ninguém, literalmente ninguém. De relevância. Daí quem tá ouvindo pode falar assim, pô, mas e o Tiagão? Mas e o Lu? Cara, são palitos de fósforo. Sim. Perto do que a gente viveu, perto do que a gente já alcançou dentro da nação, meu Deus do céu, isso daqui é... Cara, era difícil você achar uma igreja, por exemplo, que não tivesse um grupo de rap. Hoje é difícil você achar uma igreja que tenha alguém. Até porque a maioria dos caras que cantam rap hoje estão fora da igreja, mesmo sendo cristãos. Eu conheço vários desses que continuam falando de Deus, continuam falando da Bíblia, continuam se autodenominando, eu sou do rap cristão, mas que não conseguem congregar mais, justamente por causa disso. Eu percebo também que tem muito, não sei se essa é a palavra certa, mas uma demonização de qualquer expressão cultural mais brasileira ou menos tradicional que não seja gringa, sabe? Tipo, a gente exporta muito expressões musicais, artísticas, culturais, por exemplo, dos Estados Unidos, como o worship e outros estilos. E tudo que é nosso, tipo, por exemplo, se eu estava contando antes a história do grupo de pagode, a gente não vê mais com tanta frequência isso porque a gente não considera isso digno de fazer alguma coisa, sabe? Tipo, a gente não dá relevância pro que a gente produz aqui. Eu acho que isso também, tipo, é muito ruim, tanto para a igreja quanto para a sociedade no geral, assim, tipo, não dá valor pro que a gente produz aqui. E preferir exportar. Eu já tive algumas experiências bem interessantes com o rap, como tipo, eu já ministrei, vamos colocar assim, eu já ministrei o rap num culto de domingo. Caraca, isso é muito relevante. Não, isso é domingo surreal. à noite, igreja bombada. Boa noite, irmãos, a paz, abre a Bíblia, abre o versículo, vamos orar. E aí, tipo, não tinha apresentação porque não era um show. E aí a gente começava a cantar. O que aconteceu, por exemplo, uma vez? Eu fiz isso, era um culto de quarta-feira, não vou esquecer. Era uma quarta-feira, eu já tinha ido algumas vezes nessa igreja, já tinha ministrado algumas vezes nessa igreja, e não estou falando isso não é soberbo, isso é um fato. Toda vez que eles sabiam que eu ia, a igreja enchia. Porque eles acreditavam na palavra, e como eu pregava bem diferente do pastor deles, então a galera ia, pô, o Léo vai pregar, então, você tem que ouvir e tal. Quando eu comecei a cantar, metade da igreja saiu. Caraca. Aí quando eles saíram, eu parei. Falei, sabe que vocês estão aí fora? E eu não consigo ficar quieto, né? Não mesmo. Sabe por que vocês estão aí fora? Vocês estão aí fora porque vocês não entendem o que é adoração. Porque se vocês entendessem o que é adoração... Uau, é verdade. Então a adoração não é o que você canta, é o que você entrega. É porque é muito vinculado ainda a estilo musical, a adoração. Muito, muito. Porque esse é o maior dos problemas. Porque nós entendemos que a adoração é um tipo de música. Então, se esse tipo de música for cantada, não interessa quem está cantando, ou quem está fazendo, ou como está fazendo. Então, eu vou fazer porque as letras têm a ver com aquilo que é, como é a minha emoção que está falando. Agora, se é algo contrário, uma vez o senhor falou para mim assim, eu estava numa conferência em Taguatinga e eu decidi que ia parar de cantar. 2002, eu acho. Eu estava decidido. Eu não vou cantar mais. E aí fui para essa conferência do Caso de Davi, nem lembro que igreja que era em Taguatinga. E aí fui pro banheiro, chorando. E olhei no espelho e falei, Deus, eu não quero mais. Eu não vou cantar mais, eu vou arrumar um emprego. Eu vou, na época, eu já fazia acho que 2 anos que eu não cortava o cabelo. Porque foi bem na época que começou a história do mover profético. E tudo era profético. Meu Deus. Barba profética, cabelo profético, tudo era profético. Aí, e eu falei, cara, eu preciso ter cara de profeta e tal. E eu falei, Deus, eu vou cortar o cabelo, eu vou cortar essa barba e nunca mais eu vou cantar. E eu quero viver aquilo que eu vivo no culto de domingo. Isso foi na sexta, nem foi de manhã, foi na sexta-noite.
Sábado rolou a conferência, na igreja que eu fazia parte, um culto de madrugada. Eu fui pro culto e aquele dia Deus falou comigo. É óbvio que eu não vou contar a experiência toda, porque vão achar que eu sou maluco. Mas aquele dia Deus me falou claramente. Ele falou assim, eu quero que você faça, eu quero que você continue e você vai viver aquilo que você vive no culto de domingo, você vai viver nos eventos de rap. Porque naquele tempo eu queria orar por cura, eu queria ver o mover, eu queria palavra profética, eu queria essas coisas. E ele falou, enquanto o teu coração estiver em mim, você pode cantar sobre a prostituta, você pode cantar sobre a droga, você pode cantar sobre o crime, pode cantar o que for. Se o teu coração estiver em mim, você vai ver acontecer no domingo. O que acontece no domingo, você vai ver quando você for cantar. Uau. Dito e feito. Caraca. Então já oramos por cura e gente foi curada. A gente já liberou. Teve uma vez, isso acho que foi onde? Maringá. Uma música que, gravada, ela tem 4 minutos e meio. Essa música durou meia hora. Nossa. Literalmente meia hora. Caraca. E o que Deus fez aquele dia na igreja foi, velho, o que é isso aqui, cara? A gente não conseguia mais controlar. Então, mas a nossa mentalidade, ninguém vai conceber um cara com um tantã, um cavaquinho, um banjo e um pandeiro no púlpito da igreja. No domingo à noite. Cantando, tipo, sei lá, como Zaqueu em pagode. Ou, sei lá, cantando Quero conhecer Jesus. Porque, não, tá louco. Falta de reverência. A gente associou muito, tipo, se eu arrepiar, se eu chorar, se me emocionar, isso é adoração. Caso não me emocione, eu não sentir a presença de Deus, não é adoração. Esse é o problema. Em dias tão confusos que não se responde nada, fazem o que se quer fazer e acabam fazendo nada. Nada que se ouve sacia os questionamentos, e quando se fala algo é como voz solta no vento. E aí, como está muito vinculado às nossas emoções, aí a gente vai entender o porquê que isso não dá fruto. E isso ele externa não só na música, externa na palavra, externa também nas ações sociais que nós fazemos, externa em todas as atividades da igreja, quando a igreja ela não compreende essa questão. E eu queria que você falasse um pouco justamente sobre a questão da ação social. Eu sei que você trabalha com questões assim. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre suas experiências, aquilo que você quer compartilhar, que geralmente não é falado, e às vezes é até tabu, mas como você é um cara sem filtro e muito usado pelo Espírito Santo, há uma diferença muito grande da pessoa ser sem filtro e o ego surgir, mas qual o seu olhar hoje, qual a maior deficiência dentro da igreja, por exemplo, nas ações sociais que ela realiza? A gente tem alguns problemas. O primeiro problema é que a gente tornou um departamento aquilo que era para ser a essência da igreja. Real, isso é verdade. Então a Bíblia vai falar que, por exemplo, a igreja primitiva, eles eram unânimes. Então, uma igreja unânime, ela não consegue ter um departamento. Logo, toda a igreja vai se mover em tudo aquilo que a igreja está envolvida. Então, não existe... É óbvio, existem pessoas que elas vão fazer música, existem pessoas que elas vão pro fronte da guerra, assim. Mas existem pessoas que vão ficar na retaguarda, só que todos estão se movendo pelo mesmo propósito. A música, a igreja vai se mover no que a gente chama do social. Então toda a igreja está envolvida nisso. E só não se envolve fisicamente aqueles que não têm condições de fazê-lo. Mas quando a gente cria departamentos, então quem gosta de criança fica no departamento infantil, quem gosta de adolescente fica com os adolescentes, quem gosta de cuidar de pobre vai para assistência social, quem gosta de limpar fica na parte da limpeza da igreja. E aí a gente tem uma igreja assim. Daí cada departamento vai falar o quê? Ninguém me ajuda. Ninguém se envolve. Então não tem como uma igreja ser unânime quando ela está dividida dessa forma. Então aí começa o nosso primeiro problema. O segundo, a gente quer fazer fora o que a gente não consegue fazer dentro. A igreja ela tem como essência, ela vai cuidar lá fora. Desde que dentro também a coisa está consertada, tá boa. Não faz sentido, por exemplo, eu tirar 1 quilo de carne da minha geladeira para eu levar lá na estrutural e deixar minha casa vazia. Ou não faz sentido eu levar 1 quilo de carne para estrutural se
meu irmão senta na mesma cadeira comigo todo domingo, tá passando fome. Sim. E eu falar, uau, a gente tá tocando a cidade. Mentira. Porque eu não tô cuidando dos meus irmãos na fé. Então a gente vai pegar dois extremos aqui. O primeiro é que a gente, os que são ativistas, os que querem fazer, e vamos cuidar de pobre, e ignoram o que está sendo feito dentro. E a falta de entendimento da igreja com relação a isso. Uma das coisas, eu odeio, isso é uma coisa minha. Eu já bati muito em lugares que faz isso, os pastores ficam bravos comigo. Porque, por exemplo, tem igrejas que eles usam do quilo do amor, por exemplo. Na ceia você tem que trazer 1 quilo de alimento para a igreja. Eu sou contra. Porque ninguém vive de arroz e feijão. Ninguém vive disso. Desculpa. A gente está dando coisas que a gente está fazendo, que está sobrando. Certo? Uma vez na pandemia, eles são muito meus amigos. Eu acho que eu nem conversei com eles sobre isso. Eu precisei de cesta básica. E aí, essa igreja lá em Curitiba, eu vou lá direto, mas muito assim. Agora eles fecharam, vão retomar agora, já me chamaram para ir, enfim. Aí eles levaram a cesta. Quando eles levaram a cesta, eu deixei, minha esposa foi limpar, né? E eu fui viajar. Quando eu voltei, minha esposa falou, metade das coisas a gente jogou fora. Meu Deus. Porque estavam todos estragados. Caraca. Tipo, velho, eu sei que os caras da igreja não comem aqui. Então esse é um dos problemas que nós temos. A gente vai cuidar do... a gente tá fazendo lá fora. A que custo? A que preço? E a gente tá fazendo o quê? A gente tá se importando com as pessoas? Aquilo que a gente tá dando tem valor para nós? Essa oferta que a gente está dando custa? Todas essas coisas que a gente precisa ver. Eu vou lá e te dou uma cesta básica. E depois? Aí eu vou achar uma outra família. Mas essa família, eu tenho que cuidar dela de que jeito? A gente dá continuidade àquilo que a gente faz ou a gente só está dando R$2 no sinal? E às vezes a gente só está dando uma cesta básica e vai embora. Então essa é uma das crises hoje que eu vejo com relação à ação social na igreja. Porque eu acho que também a ação social é diferente de justiça social. E a igreja está muito concentrada em fazer ações esporádicas, assim, em cada momento, em cada localidade. Mas não tem uma preocupação maior em, trazer justiça. Por exemplo, oferecer meios pelos quais essas famílias podem sair dessa situação, sabe? De vulnerabilidade social. Sim. Por exemplo, quando foi a última vez que a gente conversou com uma pessoa nessa condição? De se envolver na dor dela. Porque a igreja, a gente tem todo ano, a agenda da igreja. Isso pode ser qualquer igreja. Vão ter exceções à regra. Raríssimas exceções à regra. Na maioria a gente vai viver sempre as mesmas coisas. Agora a gente começa o quê? Começa o ano, na grande maioria faz os cultos das primícias, a primeira semana do ano. Vamos profetizar por 12 meses. Aí, janeiro é o mês de folga de todo mundo. Todo mundo tá de folga. A escala é mais desleixada. Tem gente viajando. Eu conheço igrejas que fecham em janeiro. Caraca. Fevereiro, vamos descobrir quando é o carnaval. Retiro de carnaval. No caso, falando, essa é a realidade aqui do DF. Não é, e não, pelo amor de Deus, não estou criticando. Eu só estou te falando que essa é uma realidade. Quem não faz retiro, faz conferência no carnaval. Aí depois a gente vai ter uma cantata de Páscoa. Depois nós vamos ter um culto de Dia das Mães. Aí nós vamos fazer depois, no meio do ano, a gente faz uma conferência de férias para aproveitar todo mundo que está em férias. Daí daqui a pouco, e no meio do ano, que é o inverno, a gente começa a fazer o quê? Entregar sopão. Então você vai fazer a campanha do agasalho. Daí daqui a pouco você faz uma conferência Power lá para setembro, para começar a se encaminhar para dezembro, para você fazer enche de atividade a igreja, para fazer uma ceia de Natal para morador de rua.
Em dezembro, virada de ano, começa tudo de novo. E detalhe, tem mais uma coisa. E aí a gente começa, lá para novembro, dezembro, a gente começa a brigar contra a Netflix por causa do especial de Natal do Porta dos Fundos. Essa é a agenda da igreja. Real. Essa é a agenda da igreja. Sim. Então a gente vai se preocupar com o morador de rua quando? Na época de dar sopão. Então, ou seja, a questão nesse ponto de vista, a ação social, ela não está ligada ao evangelismo. Porque a partir do momento que a ação social é ligada ao evangelismo e as duas caminham de mãos dadas, o evangelismo você precisa sentar e gastar tempo com aquela pessoa, porque você vai falar de Cristo, você vai ali, tem um plano de salvação para aquela pessoa. Aí sim você vai entender as reais motivos, talvez, para que a pessoa esteja naquela situação, e aí você consegue trabalhar a justiça social, porque você entendendo a real situação daquela pessoa, daquela família, você consegue fazer algo referente à justiça social. Então, o maior problema que estão tendo hoje, então, seria justamente isso. A ação social que não anda de mãos dadas com o evangelismo, com, enfim, a consolidação daquela pessoa. O que dá mais destaque? Você falar que entregou 380 cestas básicas ou você falar que você está discipulando uma família dentro da estrutural? Destaque socialmente é as cestas. Sim, para ter Mas postado no reino, Instagram e tal. Mas reino o que é dá uma resultado família. no reino de Deus? É uma É a família. família, claro. É esse o negócio. Entende? Os números hoje, eles são mais importantes do que o que a gente está fazendo. O que a gente precisa lembrar, que a gente esqueceu, é do porquê que nós fazemos aquilo que nós estamos fazendo. Entende? Esse é o maior problema. Que nós esquecemos do porquê a gente está fazendo. A gente entrou num automático e vamos fazer porque tem que fazer. Você vai pegar, por exemplo, por que a gente evangeliza? O que é o evangelismo? Quando você vai pegar a raiz disso, você vai ver assim, cara, será que a gente está dentro ou fora daquilo que Deus pediu para a gente fazer? Será que evangelismo é só a gente ir e falar assim, pô, ora comigo aí? Eu vi isso, não é uma história que me contaram. Que na igreja que eu fazia parte, eles saíram para fazer evangelismo e o rapaz estava com uma prancheta anotando os números de pessoas que fizeram oração de confissão. E eles pegaram um bêbado que estava falando qualquer coisa. O cara estava muito bêbado. E esse cara repetiu. Aí o menino que estava na prancheta, oba, mais um, 25 já. E aí, quando você vai prestar o relatório para a igreja, o grupo de jovens esse mês fez um evangelismo e nós fizemos um evangelismo. 100 pessoas aceitaram Jesus. Desses 100, quantos estão aqui dentro? Quantos chegaram aqui na porta? Nenhum. Uau, muito pesado. Porque hoje o evangelismo ele tem a ver com você precisa ir lá na minha igreja. Porque lá é legal, lá é diferente. Mais a propaganda da igreja do que a apresentação de Cristo. Sim. Aí você vai, cara... Mas aí a vida do cara não condiz com aquilo que ele tá falando. Sim. Aí ninguém vai querer ir. Esse que é o problema. Porque é muito mais fácil a gente trazer... Eu jogo a responsabilidade na igreja e falo, vai lá. Do que eu assumir essa responsabilidade. Exatamente. Por exemplo, eu tenho um pastor, ele chama Paulo Capelletti. O Capelletti... a última vez que eu ouvi uma pregação dele foi em 2014. Eu amo esse cara. Eu queria ser da igreja dele. Eu queria ser pastoreado pelo Capelletti. Se eu pudesse fazer um altar na minha casa, teria foto do Capelletti. Esse cara é demais. Mas eu parei de ouvir. Eu não consigo mais ouvir pregações do Capelletti. A última foi em 2014, no meio da rua, no centro de Curitiba. Porque ele estava falando o seguinte, ele falou assim, cuidar de gente dá trabalho. Por isso que ninguém quer cuidar da sogra. Eu estava com um problema com a minha na época. Porque você cuidar de gente, botar um órfão dentro de casa, vai roubar tua liberdade, tua intimidade. Eu falei, velho, não posso mais ouvir isso aqui. Porque eu entendi que toda pregação que eu ouço, ele me traz uma responsabilidade. Sim. Eu sou cobrado segundo a luz que eu tenho. Sim. Então, a partir dali, eu falei, não vou ouvir o Capelletti não, porque aqui tá demais já. E o Capelletti, ele conta uma história que ele evangelizou um cara. E o Capelletti hoje ele mora com 30, acho que está entre 30 e 33 pessoas na casa dele. Não é uma casa de operação, não é uma chácara, é a casa dele. Essa é a família dele. Tem 33 pessoas dentro dessa casa. E o Capelletti evangelizou um cara, levou para dentro da casa, e esse cara não conseguiu, ele não aguentou ficar. Voltou para a rua.
Um grupo de jovens foi lá evangelizar. Esse cara estava lá. Aí evangelizaram, todo mundo foi, fez a oração, ele confessou. Quando todo mundo começou a ir embora, ele chegou e chamou para os jovens que estavam ali. Falou, vou para casa de quem? Como assim? Eu vou para casa de quem agora? Meu Deus do céu. Falei, como? Não, tipo, os caras não sabiam o que fazer. Tipo, você vai ficar na rua, você já tá na tua casa. Já tá na tua casa. Aí ele falou assim, mas peraí, a gente não é irmão agora? A gente não é filho do mesmo pai? E aí, vocês vão deixar o irmão de vocês na rua? Ele pregou pra galera, né? Que tá... Os caras pegaram, viraram a cara e foram embora. Um outro exemplo, um cara bem famoso aí no Brasil, que ele era muito conhecido pelas coisas que ele fazia na rua. Ele estava ostentando testemunho de que eles estavam fazendo um evento na praça em São Paulo, e que esse cara, toda vez que eles iam fazer culto, eles se juntavam a ele, e agora eles estavam testemunhando que o cara morava na rua, mas que agora ele não fumava mais. Meu Deus. Pô, legal, o cara tá fazendo a dele, mas e vocês, como igreja, vocês estão fazendo o quê? Sim, exato. Vocês ostentam que um cara tá largando cigarro no meio da rua e tá cuidando de gente no meio da rua, e vocês nunca ousaram pegar esse cara e bota dentro do prédio da igreja de vocês, pô. Ah, mas aí dá trabalho. Ué, mais trabalho do que um Deus se transformar em um homem, habitar no meio daqueles que ele veio morrer. A gente quer estar falando que isso é muito trabalho? Então, é esse que é o problema. A gente, dentro daquilo que nós nos propomos a fazer, de ir fazer oração, de ir com as camisetinhas da igreja, com a faixa, com a parada toda, hoje a gente já está em déficit. A gente já tem um problema. Sim. Grande, porque isso não dá resultado. Não dá resultado. Se a gente vai pegar a raiz do que a gente deveria fazer, a gente tem mais problema ainda, porque a gente está muito longe de fazer isso. Muito longe. Eu admiro muito o mover missionário que há hoje no Brasil. Eu sou totalmente contrário à maioria das escolas que eles chamam de escolas missionárias, muito, porque esses dias me falaram, uma pessoa pediu ajuda financeira para ingressar numa escola missionária que era quase 10 mil reais. E eu, gente, mas isso daqui é para quê? Não, é 10 mil só para o teórico. O prático é outro valor que eles vão falar quando a gente estiver dentro da escola. E detalhe, são só algumas pessoas que podem fazer essa escola. Vocês estão de brincadeira comigo. Pagar 8 mil para quê? Para ouvir aquilo que a Bíblia está dizendo para você, que você deveria fazer? Eu acho que a maior questão é justamente essa, pastor. É não ouvir o que a Bíblia está dizendo, porque não abre a Bíblia para ler. Esse é o meu ponto de vista, assim, porque de algumas coisas que eu tenho acompanhado, eu já fiz escola de missões na minha igreja local, e eu valorizo demais os trabalhos que muitas igrejas locais fazem de missões, justamente porque tem igrejas que se preocupam, né, nessa questão, e às vezes é supervalorizado outras instituições que têm mais relevância. Mas para mim a maior preocupação é justamente o principal e primordial de muitos que vão, não sei qual a intenção, na verdade, porque assim, para mim seria realmente teologia pura ali, a pessoa sentar e realmente estudar a Bíblia, porque para mim eu não vejo sentido a pessoa sair em missões e não conhecer a Bíblia, porque quem é que você vai levar para as missões? É só assistencialismo? Porque, para mim, o assistencialismo, ok, precisa ser feito, como a gente já falou, mas se não tiver palavra, porque quem convence o Espírito Santo? É a história de Jesus que transforma, não é a minha história. Eu posso contar vários testemunhos aqui, impactar, algumas pessoas podem até chorar com coisas que... Né, cada um de nós já passamos coisas assim que pode ser emocionante para as pessoas, mas quem transforma é Jesus. E se eu não conheço a essência que é Jesus, eu não consigo nem ler as cartas de Paulo, e aí como é que fica a situação? Então, só que aí a gente tem um problema. Você já parou para pensar dessas? Vamos falar sobre as escolas missionárias. Sim. Tá? E eu não estou dizendo que é errado você estudar. Eu sou contra a forma como eles fazem. Sim. Porque quando você vai conhecer os bastidores, você vai ver que o recurso que é aplicado não é aplicado em missões. Então você tem 100 alunos, 100, pagando 8 mil reais. Se eu não estou muito ruim na matemática, são 800 mil, certo? Quanto disso você... Acho que é.
Ou 80, não sei. Acho que são 80. 80. 80. Faz as contas e ouve, então, na calculadora. Aquelas. Não, acho que é 80 mil. 80 mil. 80 mil. 80. Acrescenta 80 mil reais. Quanto desses 80 mil vão ser gerados em vidas? Uma parte dessa é para os ministros que cobram para ir lá falar. Outra parte é para você pagar a estrutura, que eles falam, mas a gente precisa manter. Quem mandou você construir? Quem mandou, paga. Ou você crê que Deus te mandou, ou você vai ter que trabalhar para construir aquilo lá, para manter. Mas esse é um ponto. Outro, quantos dos alunos que vão, e agora eu tenho um testemunho pessoal, quando eles voltam, essas escolas elas geram alunos para elas fluírem na igreja local, ou aquilo que elas estão falando gera dentro desse aluno uma revolta, porque quando ele chegar e comparar o que ele aprendeu na escola, o que está na igreja local, ele vai ser contra a igreja local dele. Ele vai falar o quê? Eu quero ser ministro integral dessa escola aqui. Uau. Eu quero servir esses caras aqui. Muito real. Eu tenho uma amiga minha que ela ficou louca de ser internada no hospital psiquiátrico. Porque ela fez uma dessas escolas e o prático dela foi com as prostitutas em Belo Horizonte. Pesado. Quando ela voltou para a igreja dela, a igreja local, as meninas ficavam se olhando no espelho, olhando, enfim. Elas ficavam era um ginásio, então o espelho era bem grande. Então parecia literalmente um banheiro de uma balada. E essa menina chegou lá e ela viu isso e falou, velho, ninguém vai se preocupar com as crianças, ninguém vai se preocupar com as prostitutas e telão de LED e não sei o quê. Velho, ela surtou. Aí ficou internada, ela foi madrinha do meu casamento. Ela foi internada, graças a Deus conseguiu voltar, hoje está no campo, não quer saber mais da igreja local. Por quê? Porque a escola inseriu isso nela. São pontos diferentes. Então, assim, aí eu vou pegar um adolescente e eu tenho, por exemplo, minha filha fez uma escola. A minha filha foi para uma escola missionária no Rio. Na volta, ela mal queria falar comigo, com a mãe dela. Porque ela achou que a gente estava errado. Porque a cabeça dela não, preciso voltar para o Rio. Eu falei, você não vai? Não, eu vou, porque agora são meus amigos, agora a gente entende a mesma coisa. E uma das coisas que eles estavam falando é que tinha igrejas que tinham que fechar. Eu falei, gente, a gente pagou para isso? Para falar que a gente tem que fechar a igreja porque eles não pregam a mesma coisa que esses caras acreditam? Mano, que surreal. Não tô entendendo. Aí você falou assim, outro ponto. Se eu estiver falando demais, vocês podem me interromper. Não, que convence é o Espírito Santo. E a gente precisa entender a Bíblia. Ótimo, entendo isso. Aí eu vou para a escola e eles vão me ensinar. E eles vão me ensinar a letra e a vida de oração. Eu vou aprender a vida de oração dentro dessa escola? Eu não deveria ter isso antes? Você vai ter a história de vários avivalistas, por exemplo, que a vida do quarto desses caras, eles não tinham teologia, eles não tinham curso de missões, eles não tinham nada, que eles tinham um quarto fechado e um coração entregue. E dentro desse quarto eles saíam, eles começavam a falar, as pessoas começavam a chorar, porque o Espírito Santo que estava manifesto neles começava a fazer. Entende? Então a gente tem que ir para a escola? Talvez. Agora eu vou ter que pagar por algo que eu deveria suar para fazer? É esse o problema. Se você pegar, vamos ver o número de alunos dessas escolas que tem problemas na igreja local, que tem problemas com os pais, e os pais só estão falando, vai, some daqui. A missão virou uma forma de fuga, né? Pra muita gente. Quantos realmente são vocacionados? A grande questão na escola que eu fiz, a gente foi muito desafiado justamente para isso. Qual é a sua real missão? É isso mesmo? Qual foi o maior propósito que Deus te colocou no teu coração? É isso mesmo? É missões mesmo? Em que área dentro de missões?
E isso foi muito claro, né, Lani, desde o início do curso, porque eles queriam imprimir na gente justamente o que Deus está te proporcionando. Você está aqui só simplesmente porque a igreja abriu um curso de missões, ou você está aqui realmente porque há um propósito para você. Tanto é que isso foi muito claro no decorrer do curso, foi muito claro no prático, onde cada um se encaixou, porque foi algo que foi muito falado, né? O antes e o depois, e toda essa preparação tanto da Bíblia, de oração, e principalmente buscar do Espírito Santo qual a sua verdadeira missão. E é aí que é o preocupante, porque se eu tiver dinheiro eu vou, independente do que eu sinta do Espírito Santo, enfim. É isso. Eu fiz 2004 para 2005, por ali, acho que foi 2004. Eu fiz escola de adoração profética com o pessoal da Casa de Davi. Foi a primeira que eles fizeram fora de Londrina, fizeram no interior de São Paulo. Aí eu morava aqui em Brasília. Aí de lá eu fui pro Paixão, Fogo e Glória, em BH. Quando eu voltei, abriram as inscrições para a Escola do Clamor. Minha mãe falou assim, eu não ganhava, já cantando e tal, e não ganhava um centavo. Minha mãe falou, eu vou pagar para você, porque eu era um problema dentro de casa. Então eu vou pagar para você. Quando eu fui falar com o meu pastor, eles mandaram a ficha de inscrição e o pastor tinha que assinar. Meu pastor estava na Angola e o pastor que estava no lugar falou assim, vou ter que esperar ele chegar. Quando o meu pastor chegou, eu liguei para ele e falei, cara, só preciso que você assine. Ele falou, não vou assinar. Eu lembro da minha mãe gritar com esse cara. Se o meu filho se matar aqui, a culpa é sua. Meu Deus. Nossa, mas minha mãe é um barato. Minha mãe xingou esse cara inteiro e eu revoltado porque ele não deixou ir. E por que eu queria ir para a Escola do Clamor? Para me esconder por causa de um término de um relacionamento. Você tinha quantos anos nessa época? Nessa época eu tava com 21, sei lá, não lembro. Mas meses depois disso, eu tentei me matar. Nossa. E aí foi por isso que eu fui embora de Brasília. Minha mãe falou, se você continuar aqui, eu vou ter que enterrar o meu filho, então vamos embora. Aí a gente foi embora. Isso quer dizer, quantos podem estar na mesma condição? Quantos estão fugindo nesses lugares? Será que os vocacionados... E o que eu faço com os vocacionados que não têm condições de fazer? Exato. O que eles vão fazer? Eles não vão poder fazer? Aí quem tem grana vai? E os que têm grana não vão levar a sério? Os missionários de Nova York, os missionários da Disney, essa galera que tem umas coisas que elas são absurdas para mim. Eu fui numa igreja que o líder de missões, eu não tô, pelo amor de Deus, cara, não é porque eu canto rap, eu sou contra quem tem grana, longe disso. Mas o cara tinha um tênis acho que dá 2 aluguéis na minha casa. E ele, não, porque eu sou de missões. E aí alugaram uma big de uma mansão para fazer uma casa missionária na cidade, sendo que tinha uma menina que estava cuidando dos pobres da cidade, literal. Essa cidade sempre chove com as enchentes e essa menina sujava o pé dela de barro. Ela pegava móvel, ela pegava cachorro no colo. E esse cara nem chegava perto. Mas quem tinha mais grana para fazer? E quem realmente estava fazendo? Quem a igreja injetava recurso? Porque você não vai injetar recurso em quem está sujo. Em quem não tem tempo e quem está cuidando do problema do outro. A gente vai cuidar de quem está lá todo domingo, bonitinho, gomadinho, vai mostrar um videozinho que foi numa cidade pobre, num país com necessitado, deu comida, tirou foto com o pretinho pobre. Ai, que lindo. Eu vou injetar isso. E aí a gente abre mais um leque. Para que a igreja está investindo? Então tem muita coisa que a gente precisa rever. Muita. Tem que acabar com tudo? Não, eu acho que a gente precisa equilibrar as coisas. Redefinir algumas coisas e fazer parâmetros de algumas coisas, né? Sim, porque a impressão que dá é que as missões têm sido elitizadas, assim, mas sim. Não, parecendo não. É verdade. Realmente é um fato, tá acontecendo isso. Entende? É muito complexo. O que está acontecendo hoje com relação à igreja, eu ouvi um
podcast esses dias, estavam falando justamente sobre o rap. E perguntando se o rap gospel tinha morrido. E aí eles terminam, um dos caras fala, eu não concordo muito com essa fala, mas eu entendi o que ele quis dizer. Parece que Jesus morreu do lado de 2 empresários, não do lado de 2 bandidos. Porque a igreja agora só quer as pessoas que têm condições de fazer. Então quem tem grana faz, quem não tem, fica aí. Então, acho que a palavra é ressignificar. A gente precisa dar um reset em tudo. Precisa acabar? Não. Precisa assumir? Não. Tá tudo errado? Não. Talvez esteja mal orientado. E a gente precisa equilibrar as coisas. É isso que... Sim. Já caminhando pro fim, infelizmente, mas... O papo tá muito bom, muito mesmo. É muito interessante e relevante tudo que foi falado. Galera, escuta tudo que foi falado com maturidade para entender que são pontos delicados a serem falados, mas são pontos importantes a ser analisados. E a gente precisa ter um pouco mais de maturidade para ouvir as coisas e deixar que o Espírito Santo venha nos conduzir de tudo aquilo que a gente vem ouvir, né? De tudo aquilo que a gente falou aqui. E eu queria que você falasse, pastor, para finalizar, sobre a sua vida, os seus projetos daqui para frente, como você tem caminhado aí em várias cidades, em várias igrejas, o que Deus tem colocado no seu coração para realizar daqui para frente, quais os seus planos e projetos para frente. Então, hoje eu ainda continuo fazendo. Agora estou voltando a lançar algumas músicas. Entendo que eu creio muito que Deus ainda vai levantar o rap cristão novamente. Amém. Eu acredito muito nisso. E eu tenho visto algumas movimentações nesse sentido. Eu tenho um projeto que é o que meu coração mais está queimando agora, que aí vai parecer muito incoerente o que eu vou falar, que é uma escola para adolescentes. Ah, mas você estava falando um monte de escola. Não, velho. Primeiro, essa escola é gratuita e é literalmente para adolescentes e pessoas que entendem que tem um chamado, mas não conseguem se encaixar. Então é para você pegar toda a galera, trocando em miúdos, você tem crise. Ah, eu quero fazer, mas acho que eu não sou capaz. Então vem cá que a gente vai trocar ideia. Então é justamente esses dois polos. Os adolescentes, porque a igreja esqueceu deles, e essa galera que tem um ministério, que entende que tem um chamado, ou quer fazer alguma coisa e não sabe. E a gente vai literalmente ser um crivo na vida dela. Vai ser um antes e depois. Se sair daqui bem, faz. Se não, mas não é a parada de, olha, você tem que dar uma grana prático. Não, velho, a gente vai trocar ideia. Então isso é uma parada muito, muito, tipo, que eu tô me envolvendo muito assim. E nisso vão nascer 2 conferências, uma no meio do ano e outra no final do ano, para juntar essa galera e começar a startar esses ministérios, principalmente dos adolescentes. E outro que é um sonho meu, eu faço parte de uma fundação chamada Pide Vida, que ela tem como base uma cidade chamada Soacha, é tipo a grande Bogotá, na Colômbia. E esses caras, eles fazem o que eu sempre sonhei com o rap. Nós pegamos escolas uma vez por ano. Esse festival fixo é o de Bogotá, é o da Colômbia. Então a gente era uma semana e depois aumentou para 2. A primeira semana a gente começa com uma conferência para tratar o coração de quem vai sair para ministrar e entender o coração desses caras. E depois a gente começa a mapear as escolas que tem em volta. E nós vamos de manhã numa escola. Então a gente vai de classe em classe apresentando como é o mês de prevenção ao suicídio. Então a gente vai falar sobre vida nessas classes. Depois, no intervalo, como a maioria é envolvido com o rap, a gente canta no intervalo. Cada grupo, são vários países, canta umas músicas e a gente chama eles para um festival grande no final da semana. Então a gente vai para a escola de manhã, escola tarde, evangelismo. A gente pega qualquer rua, em qualquer lugar, e lá eles deixam a gente ligar som em qualquer lugar. A gente liga e faz o evento à noite. Então faz isso durante uma semana. No final de semana reúne eles na Praça Central e aí começa a fazer o discipulado. Mas a gente nunca apresenta a igreja.
A gente fala sobre Jesus, faz oração, faz tudo isso, mas nunca convida eles para a igreja. A gente convida eles para escolas de formação. Então você vai para a escola de fotografia, escola de cinema, escola de teatro, qualquer outra coisa. Só que o detalhe é que essa escola é dentro da igreja. Então automaticamente eles acabam, e a gente nunca força eles a ficarem. Então tem as salas, eles vão lá, entram, passam pelo culto normal. Entram, faz a aula deles, se eles quiserem ficar, eles ficam, se eles quiserem ir embora, vão embora. Só que daqui a pouco eles começam a falar assim, cara, pô, tô com um problema em casa, vem cá, vamos trocar ideia. E assim a gente vai discipulando. Então eu quero muito esse ano voltar para lá, porque acho que depois, por conta da pandemia, a gente ficou 2 anos sem fazer. E aí, se tudo der certo esse ano, eu vou voltar lá e a gente tá com a intenção de trazer esse evento pro Brasil. Já tem algumas frentes, Equador, México, Guatemala, Estados Unidos e a Colômbia, acho que é isso. E agora a gente tá tentando arrastar para cá. Mas eu tenho uns testemunhos dessas viagens surreal, maravilhosas. Só vai precisar vir outra vez aqui para vai ter que compartilhar com a gente um pouco mais sobre esse projeto. Se deixar, eu fico falando até amanhã. Mas é algo assim, é surreal o que acontece quando a igreja entendeu o que é cumprir o ID e o poder que o ID tem. Pessoas que querem ser usadas por Deus dentro do templo e não conseguem, velho, vai pra rua e ora por alguém. Velho, não vou falar que eu vou rasgar a Bíblia, porque já me ensinaram a não fazer esse tipo de coisa, mas eu duvido. Se você vai para a praça da tua cidade e você vai orar por alguém, Deus te dá uma palavra de conhecimento. Duvido você orar por alguém e não acontecer alguma coisa. Se um cara está enfermo no meio da rua, duvido que não vai acontecer alguma coisa. O poder está em cumprir o ID. Sim. Isso é maravilhoso. É porque não se trata da gente, né? Se trata dele. Então, sim. Aquele que se propõe a fazer, vai realizar. Só uma história para encerrar. Tudo bem. Um dia, nós estávamos num desses evangelismos, em Bogotá, lá em Soacha. Palco enorme, um monte de gente. E o líder pediu para eu pregar. Só que o tradutor fugiu, ele sumiu. Acho que ele estava afim de uma menina lá. E ele sumiu. Aí eu olhei, o líder chama Jordan. Eu falei, Jordan, mas quem vai traduzir? Ele, não, pode deixar. E aí eu falava uma coisa e o Jordan não entendia e traduzia outra. Meu Deus. E eu falei, meu Deus, cara, eu não tô falando isso. E aí eu fui ficando nervoso, eu percebi que ele foi ficando nervoso, estavam os dois nervosos ali. Mas daqui a pouco Deus me deu uma palavra de conhecimento e foi incrível como ele conseguiu traduzir perfeitamente o que foi falado. E o Senhor me deu uma palavra e a palavra foi: você foi sair de casa hoje e pediu uma resposta para Deus. Se Deus não falasse com você, você ia se matar. Eu preciso conversar com você agora. Eu falei, velho, quem vai falar aí? Quem vai assumir isso na rua? Eu falei, eu vou descer do palco, eu vou estar ali do lado. Quando eu tô descendo, eu estava no 2º degrau, uma mulher veio chorando. Ela falou assim, hoje eu despedi dos meus filhos e ia me jogar na linha do trem. Meu Deus do céu. E essa foi a resposta de Deus que eu precisava. Dessa mulher eu fui orar por uma outra que o marido tinha largado, estava com a compra na mão. Eu orei por ela, orei pelo filho e orei pela filha que queria se matar. 13 anos. Acho que a gente até conseguiu fazer um mover lá para levantar uma oferta, porque eles não tinham recurso. E daí, velho, foi de orar pro policial. A gente descobriu um esquema de tráfico, de prostituição em adolescentes numa cidade, que as meninas se prostituíam por R$10. E algumas delas eram quem conduzia a negociação eram os pais. Meu Deus. A gente pegou uma menina de 12 anos, 12 para 13 anos, a coisa mais linda. Um amigo confessou que um dos meninos estava ministrando, ele confessou que ele tinha sido abusado por um tio. E essa menina começou a chorar. E a gente estava nesse evento específico, nós fizemos algumas ministrações de cura interior. Então a gente ia ministrar individualmente alguns deles. Quando foi ouvir a história dessa menina era absurdo. R$10. Então essas coisas a gente só vai conseguir entender quando a gente estiver lá sujando os pés. Esse é o meu conselho para você: suje seus pés
E você vai ver o que é o evangelho de O verdade. evangelho nu e cru, né? Sim, eu acho que a maior lição que o Senhor deixa pra gente é que realmente o evangelho demanda tempo, demanda carinho, demanda entrega e compromisso, né? Que, tipo, não é uma coisa esporádica, é entrega mesmo. A clássica história do bom samaritano. Exato. Simples assim. Gente, infelizmente, nós vamos ter que encerrar. Infelizmente. Com muita dor no coração. Queremos agradecer muito a sua presença, Pastor Léo, que veio de tão longe, está aqui conosco em Brasília. Para mim, realmente é um motivo de muita alegria e ver o Espírito Santo te usando da forma que Deus tem te usado. E eu espero mesmo que pessoas sejam impactadas com essa palavra e tudo que foi compartilhado nesse podcast. E lembrando, gente, atenta nas notificações para os próximos episódios. Siga a gente lá no Instagram. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o Instagram do Pastor Léo, o Instagram da Cia. Segue a gente, que você vai ficar por dentro do que está acontecendo sobre esses projetos do Pastor Léo. Siga ele lá no Instagram, que você vai ficar por dentro, tá bom? Transformando gerações. Banca de carro. E é por isso que eu não tô pela fama e nem pelos cifrões. Não vim pra fazer grana, nem tocar emoções. Vim pra ser mais dos bambas, mais que os fanfarrões.